Espírito Santo cessaram. Não. Só assim? Tá bom. É porque ele vai dizer não também. Como você se situa nesse tema? Então, é porque assim, irmãos, muitas pessoas, para tentar refutar o cessacionismo, criam aí um espantalho, né? Que o Espírito Santo não está mais atuando. A gente sempre tem que começar o debate falando que o cessacionismo não é. Por mais que alguns, são poucos, raríssimos, creiam que todos os dons cessaram, são radicais e estão errados por pensarem assim. Mas o que nós cremos, o cessacionismo correto, bíblico, ele olha para os dons, o que nós chamamos de dons extraordinários, ou eu prefiro dizer, os dons de sinais. Esse termo é comum na Bíblia, esses dons de sinais, a saber, profecia, apostolado, curas e milagres e línguas. Esses dons encerraram ali com o ministério apostólico, indo aí um pouco além no início da igreja. Eu trouxe aqui 4 argumentos favoráveis ao cessacionismo e vou discorrer acerca deles ao longo do debate, mostrando aqui os textos bíblicos que favorecem a crença do cessacionismo. Portanto, o cessacionismo é a crença bíblica que afirma o desaparecimento de alguns dons, dos dons de sinais, ou chamado de dons extraordinários, a partir do fim da era apostólica. Por quê? Principalmente porque atingiram o seu propósito. Isso nós podemos ver lá já em Hebreus 2, 3 e 4, que o propósito era autenticar a messianidade de Cristo e a sua mensagem e também a autoridade apostólica. Você coloca apóstolo como um dom espiritual, é isso que eu tô entendendo? Então, porque está lá em 1 Coríntios 12, o apostolado, os profetas, não obstante também está lá nos dons ministeriais de Efésios 4. Mas em Coríntios 12 fala de apóstolo como dom espiritual, sim, você acha? Tá bom. E é aquela história, nem todo dom é um ministério, mas todo ministério vem a partir de um dom. Ok. Pastor Eliseu, vou fazer a pergunta do tema para o senhor começar se situando aí a sua opinião nesse tema. Os dons do Espírito Santo cessaram? Não, os dons do Espírito Santo não cessaram, até porque a Bíblia não faz essa diferença entre ordinário e extraordinário. O cessacionismo faz essa diferenciação para parecer bíblica, mas o cessacionismo não é uma crença bíblica, são ideais através até da história da igreja, na diminuição de alguns dons, pela falta de incentivo e desobediência às escrituras, pois ela manda buscar os dons, desejar os dons e não deixar o dom morrer. Através das escrituras, em nenhum momento o Novo Testamento afirma que os dons cessaram ou que os dons cessariam antes da vinda do Senhor Jesus. Ok. Pastor Isaac. Pastor César, o primeiro argumento favorável ao cessacionismo, os irmãos precisam prestar bem atenção. Em 3 períodos da história, somente em 3 períodos da história, um quarto há de vir, mas somente em 3 períodos da história, a operação de milagres foi superabundante, por dizer assim. Na época de Moisés, na época de Elias e Eliseu, e na época de Jesus e dos apóstolos. Por que isso? A fim de autenticar, Deus estava ali revelando a sua palavra por meio desses homens, revelando na boca desses homens a sua palavra. Então, iniciando ali por Moisés, obviamente, indiscutível o ofício profético de Moisés, passando pelo início dos profetas do Antigo Testamento com Elias e Eliseu, e assim eles dando autoridade para os seus sucessores, e isso precisava ser autenticado com milagres e sinais, coisas indizíveis, miraculosas, não era algo banal, mas coisas que deixavam as pessoas estupefatas. E na época de Jesus, obviamente, para mostrar que a mensagem que Jesus trazia vinha do Pai, e ele era autenticado isso com nós vemos isso em João 6, nós vemos a questão de Elias e Eliseu em 1 Reis 18, Moisés e Josué em Êxodo 4, isso tudo com o objetivo de mostrar que o que aqueles homens estavam falando vem do próprio Deus. Quando nós temos encerrada a Escritura, e aqui eu vou partir para um outro argumento, mas quando nós temos encerrada a Escritura, esse momento de revelação divina, ele encerra, ele termina. Portanto,
Portanto, nós temos já na palavra de Deus tudo o que precisamos, toda a verdade revelada, tudo o que precisamos para a fé, para a salvação e para a piedade. Então, o primeiro argumento aqui em favor do cessacionismo é que esses 3 momentos únicos na história, um quarto há de vir, na manifestação do anticristo, mas nesses 3 momentos da história tem esse objetivo. Nós podemos ver isso em Atos 2:22, Jesus, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais. Atos 14, os apóstolos, Paulo e Barnabé ficaram ali, o qual confirmava, o Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios, e Hebreus 2:3, já citado aqui, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Ok, pastor Eliseu. Os dons não foram biblicamente reduzidos à categoria de validação. Um texto que poderia ser mais forte para o argumento cessacionista está em Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, como bem disse o pastor Isaac. E depois, aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira, os apóstolos. Ao mesmo tempo, enquanto eles pregavam a mensagem aprendida com Cristo Jesus, ao mesmo tempo, enquanto pregavam, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles. Ponto. E de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Já é uma categoria diferente. Os sinais, milagres operados pelos apóstolos, concordo com o pastor, biblicamente estão validando a mensagem deles nos sinais. Muitos tipos de milagres. Mas como o tema é os dons do Espírito Santo cessaram, os dons do Espírito Santo cessaram, veja a continuação do texto. E de acordo com a sua vontade, é a mesma expressão usada em 1 Coríntios capítulo 12, ele distribuiu os dons do Espírito Santo. O fato do verbo estar conjugado no passado não quer dizer que ele fez e não faz mais. O verbo conjugado no passado que ele fez está simplesmente dizendo o que aconteceu. Está testificando algo que aconteceu. Então, o papel singular dos milagres não foi apenas credenciar um mensageiro ungido, senão Jesus faria o milagre na frente de Herodes, Lucas 23:8, quando Herodes desejou. Segundo lugar, se fosse apenas para credenciar, Jesus não diria o que disse em João 14:12, que aquele que crê nele, não apenas apóstolos, fariam obras que ele faz e até maiores, claro, no sentido de alcance, não em essência e natureza. Agora, os exemplos que o pastor citou aqui, que vem da teoria de Walfield, sobre os 3 maiores momentos de milagres na Bíblia: Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Jesus e os apóstolos. E os textos que o pastor citou foram milagres de validação quando a palavra estava sendo anunciada a descrentes. Moisés diante de Faraó, Elias diante dos profetas de Baal, e Jesus e apóstolos diante de judeus que não acreditavam que ele era o Messias, o Salvador, o Filho de Deus ali. Dons de autenticação, validação de que a mensagem é verdadeira diante de incrédulos. Mas os dons espirituais, na primeira carta aos Coríntios, é para edificação da igreja. 1 Coríntios 11:18. Quando vos ajuntais na igreja. 12:28. A uns Deus pôs na igreja. 14:19. Antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência. 14:26. Que fareis, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um tem salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação? Faça-se tudo para edificação e não para autenticação, porque a igreja não é um aglomerado de pessoas ímpias que precisam ver milagres para autenticar a mensagem pregada. Ok, pastor Isaac. Essa questão, antes de eu apresentar meu segundo argumento aqui, essa questão de verificar sinais para que se creia, né? Isso, de fato, é uma característica dos incrédulos. Jesus até
rechaçou os judeus, os fariseus, porque queriam um sinal, e Jesus disse, não vai ser dado nenhum sinal a não ser o do profeta Jonas a vocês. Então, essa vontade, essa gana por milagres, por sinais, isso tudo advém de um coração incrédulo. Não obstante, há vários relatos onde Jesus performa, realiza milagres, termina dizendo, e as pessoas creram na sua mensagem, creram que ele era o Filho de Deus, creram a partir de vendo o que ele diz, ele falava com autoridade, aquilo estava sendo autenticado, não era só algo da sua boca, viram que ele realmente era o Filho de Deus. Mas o segundo argumento aqui, e aqui talvez alguns continuistas acreditem ou tenham aí os seus argumentos para concordar um pouco comigo, porque cremos todos que a Bíblia é suficiente para a vida do crente, para a salvação, e Deus não está mais revelando a sua vontade do modo como revelou nas Escrituras, e uma vez encerrado o cânon, nós devemos respeitá-lo como regra de fé e prática, e nada que venha fora disso, depois disso, além disso, deve ser considerado. Antes, pode ou deve ser, naquela época, na época dos Coríntios especialmente, deveria ser dos Coríntios e dos profetas do Antigo Testamento também. Não dá para dizer que existem diferenças aí, porque a profecia naquela época era para ser julgada, conforme o próprio texto de 1 Coríntios 14, e Êxodo 13 e Êxodo 18. Eles deveriam ser julgados por alguns critérios aqui que não cabe dizer. Mas nós vemos aqui que nós fomos edificados, em Efésios 2:20, edificados sobre um fundamento. Que fundamento é esse? O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, edificados, nós, igreja, estamos edificados, nós não colocamos mais nada a esse fundamento, nós estamos baseados, isso encerrou para nós. Nós não precisamos mais de profetas revelando a vontade de Deus hoje, a palavra de Deus hoje. Por quê? Porque nós temos na Escritura suficiência para a nossa vida. Isso nós vemos em 2 Pedro 1:3, 2 Timóteo 3:16 e 17, dizendo que o homem de Deus, por meio da Escritura, é perfeito, ou seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E 2 de Pedro 1:3 diz que nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. E vemos que em Judas 1:3, a fé aqui sendo o composto, sendo o conteúdo da nossa fé, da nossa doutrina, foi uma vez por todas entregues aos santos. Eu queria fazer uma menção de Jonathan Edwards, falando sobre dons. O pessoal gosta bastante e diz que Jonathan Edwards levitou aquela coisa toda, e era o David Copperfield da época. Você não lembra de David Copperfield, né? Não, eu sou mais jovem. E ele diz o seguinte: os dons extraordinários foram dados para a fundação e o estabelecimento da igreja no mundo. Mas depois que o cânon das Escrituras foi concluído e a igreja cristã foi plenamente fundada e estabelecida, os dons extraordinários cessaram. Palavras de Jonathan Edwards.